Então vamos já aproveitar, vamos dar prosseguimento aqui à próxima apresentação, dizendo um pouco com o tema do comportamento e consumo. Eu acho que é muito interessante, nós já tivemos uma apresentação com o Hélio Junqueira, excelente profissional, que a gente já acompanha o nosso setor há muitos anos, e teve conosco há 3 anos, isso, Hélio? O professor o Antônio Hélio Junqueira, ele é pesquisador em ciências do comportamento do consumo, ele é associado ao Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e sócio proprietário da Órtica Consultoria, Tendências Inteligência de Mercado, com a Márcia aqui, ó. Márcia que está junto com ele. Então, Hélio, boa apresentação, tá? Muito obrigado. Então, obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, a todas. Obrigado pela participação, por estarem aqui, para a gente poder compartilhar algumas ideias, algumas inquietações e algumas possibilidades da gente imaginar o futuro. Esse é o nosso desafio, então é para isso que a gente está reunido. Agradeço muito o convite recebido do Ibraflor, do Renato, enfim, de todos que tiveram envolvidos de alguma maneira com a organização desse evento, que é extremamente importante para todos nós que atuamos na cadeia, e principalmente nesse momento, assim como há 3 anos atrás foi importante naquele momento, né? Cada momento traz aí os seus desafios. Então, o que a gente quer pensar é, a partir do dia de hoje, olhar o futuro, porque quem estuda a tendência, quem está envolvido com essa temática, está discutindo o amanhã, o futuro, né? Nós não buscamos saber aquilo que já conhecemos, a gente busca especular sobre aquilo, especular que eu digo de uma maneira científica, técnica, embasado em dados e observações. Isso aqui nós sabemos muito bem, que durante a pandemia, eu pus pré-pandêmico ali, o mercado tinha suas turbulências normais, que a gente já está mais acostumado com elas, e a pandemia trouxe um novo contexto. O que define o espírito do tempo é um outro conjunto de valores e sentidos e emoções e medos, desconfianças, enfim. Então, quando nós estudamos futuro, a primeira coisa é mergulharmos nesses zeitgeist. Isso exige preparo, isso exige estudo, exige repertório, a gente precisa saber um pouco de antropologia, sociologia, enfim, trazer um conjunto de contextos para entender o que está acontecendo. Por isso que na minha apresentação eu vou trazer muitas capas de livro, capas de revista, desfile de moda, cinema, porque isso é o zeitgeist, isso é o que mostra para nós o que é o tempo que nós estamos vivendo. Nós trabalhamos com pesquisas de tendências socioculturais, ou seja, o comportamento das pessoas e o comportamento de consumo, e dentro disso a gente tem algumas abordagens de pesquisa, como o Cool Hunt, que já foi falado de manhã, que é pesquisar as tendências nascentes. Gente, nós não queremos saber de moda aqui, a gente vai retomar a discussão de moda. A gente já fez isso há 3 anos atrás, né? Onda, moda e tal. A moda, ela está associada, se a gente pega a literatura clássica, Leopardi, alguns antropólogos, como Massimo Cavenati, a moda está associada com aquilo que já morreu, porque a moda ela é inovativa. Então, quando aquilo se consolida como moda, já era. Porque o que interessa é o que vem depois da moda, porque a moda ela é essencialmente a inovação. Então, aquilo que se consolida na prática, já não dá mais tempo de correr atrás, não dá para a gente fazer. Você tem que correr atrás do que ainda vem para frente. A vida está no virtual da moda, do comportamento. Então, para nós, por isso que o Cool Hunt é cada vez mais importante, porque nós temos que olhar não aquilo que está na vitrine. Aquilo que está na vitrine já foi, já era. Né? É dali para o declínio. Você não vai entrar naquele momento porque você não vai fazer bons negócios. Né? Então, eu trago, assim, ao longo da apresentação, algumas frases. Essa pessoa é uma pessoa bastante interessante, o Kenny, que ele está organizando a cadeia produtiva, a cadeia de consumidores nos Estados Unidos, depois do contexto pandêmico. E eu trouxe essa frase dele porque fala bem o que a gente acha. O pico já passou. Né? O pico de consumo aqui do final da pandemia já foi atingido. Né? Um período que vem, o que vem pela frente agora é estabilidade. Isso nós vamos falar produtor, atacado, varejo, consumidor. Aquela loucura do auge da pandemia passou, acabou. Né? Porque tinha gente que vendia qualquer coisa, os preços absurdos, pegava a planta do quintal, saía reproduzindo, enfim. Isso já passou.
vai continuar havendo flutuação e mudança, mas elas vão ser muito mais lentas e menos voláteis do que a gente viu na pandemia. Ou seja, é um outro período de ajuste que nós vemos. A gente foi chacoalhado na pandemia, aprendemos muito, e agora a gente tem que aprender a se readequar a uma nova situação. Esse quadro é um exercício que eu fiz, de pandemia e momento atual. O que aconteceu na pandemia? Né? Houve um crescimento exponencial de venda de planta, principalmente planta verde para interior. Isso ninguém conhece, a gente não tinha visto isso. Nos anos 70 tinha tido algo assim parecido, mas não chega nem perto do que foi o Urban Jungle e tudo isso que aconteceu dentro da pandemia, mas isso passou. Isso foi um momento. Né? Depois a gente vai ver o mercado atual, eu vou comparar. Os preços subiram para o consumidor. Então, assim, plantas caríssimas, eventos, quem conseguia fazer algum evento pagava fortunas, os preços subiam, as plantas atingiam, né, uma begônia, a begônia maculata chegou a R$800 um vaso, e isso era comum, leilão na internet, $1 milhão por uma Monstera Thai Constellation, umas coisas nesse nível. Né? Isso também aconteceu. Houve um aumento do número de compradores. Isso, assim, as estatísticas do Brasil a gente não tem, mas nos Estados Unidos foram milhões de pessoas que nunca tinham comprado plantas que entraram como novos jardineiros, novos compradores, ingressaram no mercado como clientes. Né? Houve aumento do número de produtores, pessoas que não estavam no mercado ou que produziam uma coisa e começaram a produzir planta de verde porque achou que era um bom negócio. Então, houve muito oportunismo de mercado. Porque, por exemplo, produzir jiboia é tecnicamente, relativamente simples. Muita gente que não tinha a menor tradição entrou no mercado de jiboias e etc. Coisa, porque era simples e estava dando muito dinheiro. Mas é um mercado não profissional, amador quase, mesmo que o produtor fosse ganhou dinheiro nessa época e houve aumento de investimento pouco planejado. Eu estou vendo casos de gente que comprou área nova, terreno novo, sítio novo, dobrou a área de estufa, acreditando que isso era para sempre. Né? Mas para sempre acaba, já diz a música. E houve um exagero de investimentos aqui que precisa ser repensado agora. Né? A cultura Instagram. Legal você tirar foto e ir para a rede social mostrar, etc. A cultura instagramável criou uma cultura de você um colecionador de plantas valiosíssimas. Então, quanto mais valiosa, mais rara, mais valor instagramável tinha a sua presença digital. E aqui nós vamos falar, né, de um colecionismo de privilégio. As pessoas colecionavam dizer quanto elas tinham gasto e quanto elas tinham pago naquelas plantas. E outra, os fluxos comunicacionais relacionados a plantas foram unidirecionais. Foi o período aqui da consolidação dos influencers, por exemplo. No mundo inteiro, o fenômeno influencer dentro. Agora então, vamos lá. Primeiro, nós estamos num outro momento. Agora não é a loucura da pandemia, mas é um momento de estabilização de vendas, ou seja, não vai ser como foi, mas também não vai voltar a ser como era. É um novo cenário intermediário entre essas duas situações, ou seja, nós temos um consumidor no mercado que foi impactado pela pandemia. Ele aprendeu a gostar, ele aprendeu a cuidar, ele se informou, ele fez curso, ele fez um monte de coisa. Ele não é o mesmo. Então, se ele não fica em casa, ele quer ter planta no trabalho, os projetos de novos shoppings, novos escritórios, novas escolas, inclui o verde numa quantidade muito maior. Ou seja, o consumidor mudou e esse patamar de consumo vai encontrar um novo nível que é maior do que antes e menor do que foi no auge da pandemia. Hoje, o mercado vive... A flor sempre teve pressão baixista, todo mundo sabe disso. Hoje, mais do que nunca, porque nós temos um contexto inflacionário, contexto de desemprego, contexto de redução, necessidade de redução de custo da produção. Então, a pressão baixista sobre preço de flor é altíssima.
Por exemplo, reduzir o custo de estufa, de manutenção de estufa na Europa, hoje é altíssimo. Muitas espécies deixaram de ser produzidas por conta de que ela fica muito tempo em estufa. Então, a pressão baixista vai mudar o mercado. O número de compradores tende a uma estabilidade, não continuar crescendo. Os produtores oportunistas tendem a sair, porque eles não tinham tradição, não tinham experiência, não tinha lastro. Ele aproveitou um momento, hoje ele sai, e o mercado se profissionaliza. Fica quem é profissional, fica quem sabe cuidar da coisa, né? E o número de empresas vai ser seletivo, né? Fica quem tem competência, fica quem já era profissional. Quem fez muito investimento agora está com o desafio de otimizar os investimentos feitos, ou seja, ele tem que achar o produto certo, na hora certa, ao custo certo, porque ele já gastou. Ele já comprou terra, dobrou o número de estufa, ele já fez. Agora ele tem que achar o jeito de fazer isso render. Os lançamentos e as redescobertas varietais continua forte, só que agora o driver aqui é sustentabilidade. Esse é o grande discurso que os clientes estão querendo ouvir, estão querendo dialogar. Muito mais do que a novidade do privilégio, não me interessa, eu quero ter Thai Constellation, que é uma monstera variegata, eu quero ter ela ao preço que for, e se for mais caro, eu vou lucrar socialmente com isso. Hoje ninguém quer isso, as pessoas querem esse driver de que é um produto sustentável, que aquilo faz bem para o planeta, etc. Esse colecionismo hoje evolui para a popularização das espécies mais desejadas. Eu coletei porque eu faço muito a escuta, né? Escuta de rede social, etc. Copio comentários. As pessoas não querem passar pela Thai Constellation de novo. Thai Constellation, não sei, é uma monstera variegata de branco que adquiriu preços exorbitantes. Mais do que isso, a floricultura ficou muito próximo da lógica da indústria de lançamento de produtos, porque o lançamento da Thai Constellation foi igual ao do iPhone. Acredite ou não. A indústria que produz a muda, ela ameaçou lançar, voltou atrás, ameaçou lançar, voltou atrás, enquanto isso os preços subiram. Isso em marketing tem nome, chama desnatação de mercado. A iPhone faz isso desde que iPhone é iPhone. Então, assim, é um comportamento industrial. Só que o consumidor está dizendo que eles não querem. Igual a Thai Constellation, existem outras monsteras variegatas que fazem o mesmo efeito. Então, eu quero ter acesso. Eu continuo gostando de monstera, só que eu não quero passar por isso. Eu quero ter uma monstera variegata de branco, que pode ser outra espécie, pode ser outra variedade, mas ela seja acessível. E outra coisa que muda aqui, isso a gente vai ter que aprender a trabalhar, é que o fluxo comunicacional deixa de ser unilateral e passa a ser em rede. Façam um exercício. Eu tentei trazer os números aqui e desisti. Quantas comunidades apareceram na internet organizadas em torno de grupos de produtos? Por exemplo, entra lá, cactos e suculentas. É impossível contar quantas comunidades de amantes de cactos e suculentas, cuidadores de cactos e suculentas, trocadores de... É impossível contar. Se você entrar em Samambaia, também. Se você entrar em Monstera, Arácia... Então, as pessoas trocam informações agora dentro das comunidades. Ou seja, não existe mais... Diminui o papel de uma pessoa que fala tudo que você precisa saber sobre planta. Eu não quero saber tudo sobre planta, eu quero saber tudo sobre suculenta. Eu quero saber tudo sobre samambaia. Então, assim, hoje nós temos que aprender a entrar e a conversar com comunidades segmentadas, organizadas por grupos, onde a informação flui com uma intensidade de coisas que a gente nem imagina. Então, nós vamos ter que entrar nessas comunidades, tirar insights de dentro delas. Mas veja que esse trabalho é trabalho de inteligência artificial, é trabalho, não é manual, não é artesanal. Isso é coisa de tecnologia de alto nível informacional. Tranquilo? Então, andando um pouquinho. Eu escolhi alguns temas para falar. Eu poderia ter trazido outros? Poderia. Até dobrar. Mas, assim, eu estou tentando ficar dentro do tempo. Até estou falando um pouco rápido, porque eu trouxe muito material. Eu escolhi, a gente chama de drivers ou direcionadores, que são grandes linhas para a gente entender a cabeça, o comportamento, o sentimento do consumidor hoje. Eu escolhi essas. Se fosse outro público, outro momento, eu talvez escolhesse outras para a gente discutir.
Primeira, o grande driver, o grande sentimento em relação à ecologia, meio ambiente e sustentabilidade. Ninguém tem dúvida de que esses são um grande sentimento da comunidade, do pensamento zeitgeist das pessoas estarem conectadas com isso. Segundo, escapismo, ludismo, fantasia, magia, reencantamento do mundo. Nós estamos cansados. A gente acabou de sair de uma pandemia onde amigos morreram, pessoas morreram. A gente está em contexto político difícil, a gente está com guerra quando a gente achou que não ia ter mais guerra, tem recessão, enfim, nós estamos cansados. Nós estamos cansados e a gente precisa respirar. A gente precisa, enfim, dar um pouco de risada, brincar um pouco e parar de olhar o mundo com tanto sofrimento, com tanta seriedade e entender essas mudanças, né? Essa vontade de fantasiar um pouco, de brincar um pouco, de sair um pouco. Ludismo, aqui não é a ludicidade, que é brincar com as coisas, mas o ludismo está associado ao desconstruir industrialmente as coisas. É um movimento da Inglaterra, na época da Revolução Industrial, onde as pessoas queriam voltar ao artesanal, porque entendiam que a Revolução Industrial estava acabando com o emprego, com a qualidade de vida, com o meio ambiente. Então, o ludismo, hoje os jovens, principalmente, têm muito isso. Por exemplo, crochê voltou na moda, uma série de coisas artesanais. Do it yourself, que é o famoso faça você mesmo, nunca teve tão em voga nos últimos anos como agora. Então, essa coisa do recuperar, fazer pão, né? Na pandemia, todo mundo aprendeu a fazer, deixa eu chamar pandemia, né? Então, todo mundo queria fazer pão. Tal. Essa coisa. Nostalgia, saudosismo. Parece que a gente já viveu um tempo onde as coisas não eram tão difíceis. Então, dentro do imaginário de cada um de nós, existe um tempo lá atrás onde o mundo era mais seguro. A vovó resolvia as coisas, os teus problemas a tua avó resolvia. Bastava um bolo da vovó, a vovó Donalda, né, com aquela torta que a gente saía assim, né, o pato, né, voando, fumacinha. Memória, as plantas da vovó, tudo isso, ela remete, leva a gente, não a nostalgia pela nostalgia, mas a nostalgia porque a gente quer se sentir seguro como a gente era antes. A gente não quer dormir tão preocupado como a gente dorme hoje. Desculpa, faltou ali. Puritanismo, que a gente vai poder falar, vou falar um pouquinho mais depois. A intolerância, isso cresce muito. E o envelhecimento humano e as sinais da passagem do tempo. Não tem como negar. A população mundial está ficando mais velha. O Brasil, em 2030, vai ser a 5ª maior população de idosos do mundo. Então, nós estamos ficando velhos, queiramos ou não. E isso implica muita coisa. A gente vive numa sociedade que não gosta de ser velho, ou aprendeu que a juventude eterna é o melhor valor que a gente tem, o maior valor. Bom, enfim. Eu vou tocar cada um deles, sobre cada um deles assim. O que é a época que nós vivemos e como é que isso impacta diretamente o nosso setor de flor e planta. Vamos lá. Quando a gente fala ecologia, meio ambiente, sustentabilidade, aquele primeiro driver que eu peguei, né? O mundo hoje, não precisamos ir longe, nós sabemos que cada dia tem recordes de aquecimento global. A Europa está passando por uma crise climática, assim, 47 graus agora, enfim, nós estamos com um inverno desse calor e eventos climáticos extremos. Então, nunca teve tanta enchente, incêndios florestais, etc. Então, essa é a nossa realidade. A perda da biodiversidade, ela é muito séria, né? Todo dia nós temos essa espécie, agora já sumiu, já não existe mais, esse é o último exemplar. Padrões climáticos erráticos, quer dizer, nós estamos tendo calor no inverno e as plantas que se cuidem, porque ela não estava programada para isso e ela tem que se virar. Né? Então, as florações estão loucas, enlouquecidas, os vegetais estão enlouquecidos. Na Europa, tem muita planta que não saiu esse ano, porque o calor tá tão alto, né, que a planta esqueceu que ela tinha que florescer, ela não teve informação. Então, isso é interessante. A ameaça dos polinizadores, isso é muito sério, né, porque não é só o inseto por si mesmo, o animal, mas é porque compromete a própria sobrevivência humana, porque eles são produtores da agricultura, pela polinização, e um novo ideário da saúde integral. Então, assim, nós queremos ser saudáveis num planeta saudável, onde as relações sejam saudáveis. Então, esse é o mundo que a gente vive hoje, e isso impacta o nosso setor de várias formas. Primeiro, os movimentos bee-friendly, né, amigáveis às abelhas, insect-friendly, altíssimo no mundo inteiro, o Brasil nem começou ainda.
Mas existe, os Estados Unidos decretou o Dia Mundial do Polinizador, o Dia Nacional do Polinizador, as escolas fazem isso, o mercado faz isso, eu vou mostrar umas fotos. O movimento Slow Flower, nós nem estamos discutindo isso, mas cresceu barbaramente, principalmente nos Estados Unidos. O Slow, né? O Slow, na palestra da manhã a gente falou, esse movimento de vai mais lento, mais lento. Assim como existe o Slow Food contra o Fast Food, o Slow Flowers, ele é a mesma pegada na área de flores. Então nós queremos o quê? O que o consumidor quer? Romper com os longos ciclos de distribuição, ou seja, por que o Valentine's Day em Nova York tem que ser suprido por flores que vieram de avião da Amsterdã? Então, não queremos, nós queremos flores locais, ou a gente compra brinquedo, então. Né? Então, isso é um dilema muito grande para nós, e é uma tendência do setor. A valorização dos produtos locais. Isso aconteceu já antes da pandemia, mas tudo aconteceu já antes da pandemia. A pandemia não trouxe nada de novo, ela acelerou as coisas. Isso já existia. O que a pandemia fez? Ela potencializou isso, jogou lá em cima. Por quê? Porque se a pessoa queria casar, não tinha tulipa. O sonho da vida da pessoa era casar com tulipa branca. Ô, filha, ou você não casa, ou casa com a dália que tem ali. Entende? Tem conversa. Né? E a pessoa comprava a dália do vizinho, porque tinha dália. Tulipa, sei lá, fica para o próximo. Né? Esquece. Isso cresceu muito, mudou. E isso impacta hoje a organização das cadeias produtivas. Valorização dos biomas, identidade regional, isso é uma questão muito importante, a gente vai começar a falar disso. E a estratificação climática dos cultivos. Nós não começamos a fazer isso ainda. Os Estados Unidos, os projetos paisagísticos, levam em consideração a latitude de onde você está, para daí especificar o que vai ser usado. Ou seja, você não põe qualquer árvore em qualquer... Aqui não, né? Aqui a gente coloca a mesma planta do oiapoque ao chuí. Você vai... Né, o projeto paisagístico tem Ixora e não sei o quê, qualquer lugar que você vai. Né? Hoje não. Hoje você já escolhe a espécie para que ela aguente a mudança climática e o aquecimento. Tá bom? Vamos ver um pouquinho aqui. Biomas. O Brasil tem 6 biomas. Nós vamos começar a ouvir cada vez mais. Paisagismo sustentável, regenerativo, ecopaisagismo, ecogênese, paisagismo funcional, que utiliza jardim de chuva, neuropaisagismo, biofilia. Essas palavras vão passar a fazer parte do nosso cotidiano cada vez mais. O Brasil está começando. Por exemplo, nunca se falou tanto em Mata Atlântica. Eu estou trazendo capa da revista. Esse é o projeto da cidade de Matarazzo, em São Paulo, e esse é Casa Cor de São Paulo desse ano. Nunca se falou tanto em Mata Atlântica, planta da Mata Atlântica, projeto da Mata Atlântica, o arquiteto que trabalha com a Mata Atlântica, como agora. Inaugura agora, essa semana, a Casa Cor de Minas Gerais. Olha aí, a propaganda Nana Guimarães e Pedro Moreno trazem a Mata Atlântica para a Casa Cor 2023. Então, assim, não é o projeto paisagístico, é o projeto paisagístico da Mata Atlântica, as plantas da Mata Atlântica. Se você entrar hoje no discurso, entra na página da cidade de Matarazzo, eles vão falar exatamente o número de plantas e árvores que tem, todas da Mata. Ele escreve, é da Mata Atlântica, é jabuticabeira, é isso, é aquilo, blá, 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 blá. Então, essa coisa do bioma, aí, nosso amigo, eu falei para ele que eu ia mostrar a foto dele, a Naturaio, ela faz um discurso da Caatinga, ela tem produtos da Caatinga, e ela se posiciona como uma empresa que traz produtos da Caatinga, como, por exemplo, isso aqui é um sucesso mundial, né, nacional, mas que é o mandacaru, uma planta típica da Caatinga, numa versão sem espinho, que consegue encantar consumidores do mundo inteiro. Cúpula da Amazônia. Quem não viu, né, aconteceu agora, muito recente, toda a decoração foi da cúpula, que é um preparatório para a COP27, certo? Toda ela foi decorada, ela teve um paisagismo arquitetônico nos ambientes, todos com espécies da mata, da Amazônia, etc. Então, essa história, os elementos dos biomas, eles vão vir cada vez com mais força. Então, o nosso trabalho segmentado por bioma, ele tem um largo apelo e a gente deve aprender a trabalhar com essas possibilidades como uma das tendências do mercado. A lei que saiu agora, né, Política Nacional de Incentivo à Cadeia de Flores e Plantas, a lei é bastante específica sobre o apoio à conservação regional, o uso de valores locais,
essa identidade regional das plantas, do paisagismo, das comunidades. Uma lei é um papel. O interessa é o que nós vamos fazer com essa lei. Mas o fato dela prever isso, ou discutir isso, já significa alguma coisa, e a gente pode usar isso em projetos, em pedidos de financiamento, enfim, uma série de atividades pode se basear nisso aqui. Os insetos, que a gente está muito devagar, de fato, né? Isso aqui, ó, são fotos, imagens do varejo na Holanda e Alemanha. Todas as plantas são comercializadas com insetos de metal, metalizados, etc., que mostra que tipo de inseto ela atrai, qual é o papel que ela tem como o bee friendly, ou butterfly friendly. E os hotéis, né? Os hotéis de insetos, eles são uma febre. Eles ocupam áreas imensas dentro dos gardens na Europa hoje. E toda criança, todo jardim, todo espaço ligado ao paisagismo começa a incorporar esses elementos, porque é o lugar onde os insetos se acasalam, adormecem, descansam entre uma refeição e outra, etc. Isso nós estamos ainda muito devagar nesses movimentos, né? Mas ele é educativo para a criança, o consumidor da manhã, e ele tem um apelo incrível, principalmente para as novas gerações, né? Que percebem aqui um valor ecossustentável. O segundo ponto que eu escolhi foi esse: o escapismo, ludismo, fantasia. É aquilo, né? Nós estamos buscando alívio para um mundo tão difícil, tão conturbado, tão amedrontador como a gente vive. Por isso, né, as pessoas sofrem de ansiedade climática. Esses nomes assim a gente vai começar a ver cada vez mais. Ansiedade climática. A pessoa tem problemas de saúde porque se preocupam demais com o que vai acontecer com o planeta, né? Então, esses nomes são novas doenças que começam a surgir. Começa a aumentar muito esses movimentos estéticos ligados aos movimentos core, né? May-Made core, Witch core, Gnome core, Fair core, Barb core. O core, né? O sufixo core quer dizer muito intenso. Core, hardcore, né? Você fala um esporte hardcore, aquilo vai na essência, vai na alma. Então, Gnome core, então, os gnomos, os duendes, eles fazem essência disso, as fadas, né, as fairy cores, as bruxas, os moon gardens. Tudo isso é muito intenso hoje no mundo, principalmente em rede social como o TikTok e todos esses movimentos sociais. E a sociedade do cansaço. Isso para nós é importante também, porque vai impactar nossos produtos mais do que a gente imagina. A sociedade do cansaço, burnout, etc., a gente cansou de ser perfeito, sabe? Assim, nós cansamos de ser instigados todo o tempo a dar o máximo de você, o máximo rendimento, fazer tudo da melhor maneira. Chega uma hora que você quer relaxar, você quer descanso. Então, as plantas extremamente perfeitas, industrializadas, elas levam essa mensagem para dentro de casa na hora que é do seu relaxamento. Por isso que algumas plantas entram em declínio junto à preferência ao gosto. Por exemplo, as phalaenopsis, elas adquiriram essa coisa ela é perfeita. Ela tem uma cascata de flores, né? Essa ideia da perfeição. E quantos anos as phalaenopsis brancas ficaram nas capas da revista? 30. Pega uma série de 30 anos de Casa e Jardim, ela está sempre na capa. Hoje, o gosto, a tendência, leva para uma coisa mais desestruturada. Um pouco, aqui a decoração falou, né? Que nós queremos essa coisa do botânico, do desestruturado, do não perfeito. Por isso que as filosofias orientais, como Japandi, etc., tradicionais japoneses, que valorizam o imperfeito, estão em ascensão. E com elas, o gosto por plantas que não traduzem exatamente um padrão homogêneo, industrial. Ninguém quer, assim, não é? Ninguém quer, estou exagerando, obviamente, para fazer a retórica. Mas, por exemplo, você pode derrubar e quebrar um vaso de bromélia na sua casa, você vai lá correndo, compra outro, põe, e ninguém nem percebe que você trocou aquele vaso. É isso que as pessoas, esse cansaço do ideal perfeito. Ou seja, nós criamos personalidade nas plantas. Isso traz, assim, valorização do sentido mágico e ancestral das plantas. Isso é uma vibração intensa. Eu trouxe aqui uma mandrágora, né? A mandrágora é talvez a planta mais mítica que existe na história humana, porque ela tem a forma humana, né? E hoje ela ocupa um espaço importante na formação de tendências de estéticas. A gente já vai ver.
interesse por novas descobertas a respeito da inteligência emocional das plantas, neurobiologia vegetal, coisas que a gente nunca ouviu falar, hoje você ouve, e o renascimento para essa cultura de Amanaki, o Jardim da Lua. O Jardim da Lua hoje é importante. Se você tem um espaço noturno, as pessoas querem saber quais as plantas que florescem de noite, quais as que só soltam perfume de noite. Então, assim, essa coisa do almanaque, sabe a cultura do almanaque, essa coisa, ela entra muito em voga e pode nos inspirar a muitos projetos. Por exemplo, isso aqui são tudo coisa pós-pandêmica e pós-pandêmica. Né? Quando proibiu o desfile de moda, a Christian Dior lançou esse filme. Quem não viu, vale a pena ver, é lindíssimo, é uma propaganda, só que foi feito com gente de cinema. Tem fada, tem todos os seres míticos e os modelos desfilam em miniatura dentro do ambiente mágico. Porque não tinha mais desfile de moda, não tinha manequim, não podia ninguém ver ninguém. Essa ideia a inteligência artificial traz isso para um outro nível, né? Hoje na rede social você não sabe se aquilo é verdade, se não é, mas enfim, as criações são intensas e exploram esse universo mágico. E essa coisa do mítico, né? Isso aqui é um desfile da Gucci de 2019, um pouquinho antes da pandemia, onde os modelos desfilavam com filhote de dragão, essas coisas que não existem, é imaginário puro. Vem do Harry Potter, vem da Game of Thrones, é todo um mítico que cresce. E isso aqui, o Jared Leto, ele copiou isso e levou para a inauguração do Met Gala. Met Gala é um dos momentos mais intensos assim, de expor tendências emergentes, porque é a inauguração do desfile, da exposição anual do setor de modas do Museu Metropolitan Museum of Art de Nova York. Então, é um grande momento da indústria da moda. E o Jared Leto, ele foi com a cara dele aqui, né? A modelo desfilou assim, ele também ganhou prêmio lá por isso. Enfim, é esse misticismo que está. Agora, isso interfere no nosso negócio? Interfere, e muito. Por isso que, assim, por exemplo, essas plantas que têm essa pegada da mandrágora, por exemplo, a gente já vai ver, ou plantas que têm valor mítico, como, por exemplo, o ginkgo biloba. O ginkgo biloba foi uma das únicas plantas que sobreviveu à bomba de Hiroshima. Ela tem um valor ancestral, ela vem de uma qualidade. Essa planta, então, que além de tudo ainda chama planta sangue de dragão, veja. Ela tem um ideário mítico e ela tem nomes míticos. Se ela é cortada, ela solta um látex, assim como se fosse cor de sangue. Então, esse misticismo. E essas plantas que lembram ou que são tão históricas quanto, por exemplo, Bocarnéia, pata de elefante, ela já está há um tempo aí no mercado, mas ela ganha uma nova leitura. Aí, para nós é legal. Todas as plantas que têm o caudice ou caudex, que são essas estruturas expandidas do caule, ela acumula água e reservas. Todas essas plantas que têm essa mesma leitura ou essa mesma estética, elas entram em vontade de aquisição. E ela desperta interesses estéticos do consumidor. Essa planta aqui, por exemplo, quem não conhece, a Stefania, ela tem uma batata grande, sai folhas bem delicadas, como se fosse da capuchinha. Ela vale muito no mercado internacional, as pessoas procuram, pagam muito alto por ela. A desvantagem dela é que ela é demorada. Mas, por exemplo, plantas bem mais comuns, como jatropha, né, que ela tem essa leitura também, ela produz essa flor de corte, não sei se vocês viram, nas decorações esqueci o nome. Até isso, nas decorações dela, estavam cheias de jatropha lá no meio. Uma planta esquecida. Né, uma planta que a gente não prestava mais atenção nela, mas ela tem toda essa pegada, inclusive o caudex dela. E também rosa do deserto, que é um fenômeno brasileiro. Né? Rosa do deserto, nenhum outro país do mundo tem essa paixão por rosa do deserto como a gente tem aqui. E há outras plantas que não têm caudex biológico, mas que se assemelham nesse encorpamento da base. Por exemplo, o Ficus macrocarpa ginseng, ele não primeiro ele é dois ficus, duas espécies de ficus, uma enxertada em cima do outro. Tem uma espécie de ficus que faz essa tronco gordo assim, e uma outra que tem folha delicada que é enxertada em cima. Então ele não é ginseng, não é a planta do ginseng,
E o pessoal chama ele também de bonsai, ele também não é bonsai, mas ele navega nessa vibe, ou nessa possibilidade de parecer-se com essas. Ele não tem caudex, mas é como se tivesse. Outra planta que entrou agora, também fazendo muito sucesso, lá fora já é sucesso há muito tempo, é a paquira aquática. Ela não tem caudex, ela não é, mas ela encorpa na base. Então, todas essas plantas que têm essa similaridade, elas voltam a despertar interesse do consumidor e ela pode ser um objeto da nossa investigação. Plantas que têm uma luminescência própria, como, por exemplo, as bromélias, que têm essa pegada, esses caules, tudo isso que levam a esse mágico, mítico, assombroso, escultural, assim, que leva a essa ideia de imersão numa coisa de fada. Brincadeiras, essa ludicidade, né? Por exemplo, essa Leaf Monkey é você brincar com o sentido das plantas, você trazer essa brincadeira. Por exemplo, Monstera. A Monstera, a nossa querida Monstera, o nome Monstera é de monstro mesmo. A monstruosidade dela, de ter os furos, aquela coisa. Então, na propaganda, você brinca com o nome dela, você brinca com a folha do macaco, que na verdade é como se ele tivesse uma folha, o colar, né? Colar de tartaruga, você brinca com isso, ou brinca com várias possibilidades. O lúdico, nós estamos falando do lúdico, do divertido. Não tem por que não fazer isso. Se as nossas plantas têm o apelo, o consumidor se encanta com essas possibilidades. Isso abre caminho para muita coisa. Mermaid Core, essa coisa da sereia, né? Então vem assim, a inteligência artificial faz miséria nesse mundo, porque tudo isso não existe no real. Isso aqui também não existe. Isso aqui é um artista que trabalha sobre imagem fotográfica, ele cria um mundo paralelo, né, que não existe, mas tem todo um imaginário do mundo oceânico, do mundo das sereias, a sereia da Disney, né, e que leva ao crescimento de mercados como esse. Por exemplo, Tilândia. Tilândia nós estamos começando. Lá fora, isso aí já está bombando desde o início da pandemia. Então, tudo que você consegue fazer com as tilândias, que lembre esse imaginário submerso, de amebas e etc. e tal, tem despertado muito interesse dos consumidores e nós ainda estamos aprendendo a fazer. Né? Ou olha, um desfile de moda, né, da Comme des Garçons de 2020 e 2021. Nós já estávamos aí na pandemia. Mas porque na Tailândia, essas grandes tilândias existem abundantemente. É difícil de importar por causa do peso, tamanho, enfim. Mas houve um desfile de moda inteirinho, onde todos os modelos desfilaram com essas tilândias na cabeça. São reais, são verdadeiras, essas tilândias. Mas deu uma exposição muito grande para o produto. E todas as outras plantas que lembram o formato polvo, rabo de sereia. Tem um cacto que chama rabo de sereia, né? Parece uma sereia mergulhada. Colar de pérola. Tem uma planta pendente que chama colar de pérola. A colar de tartaruga. Tudo que é marinho, marítimo, ele não é marinho, mas ele remete ao imaginário. São plantas que têm ascendência. Barbie. Vamos falar um pouquinho da Barbie. Todo mundo foi ver a Barbie? O filme até que é bom. Pode discutir um pouquinho. Essa Barbie. Ela é uma onda Barbiecore, né? É uma onda, é uma moda, é uma tendência. Isso aí a gente sempre provoca, né? A onda vem, faz um monte de coisa, some, não deixa rastro, não deu nada. Quem entrou, quem não entrou, não entra mais. A moda já permite que a gente se prepare para ela, desfrute, porque ela tem uma durabilidade maior. E o mais importante, ela é cíclica. A moda é cíclica. A moda vai, a moda volta. Cintura alta, cintura baixa, boca sino, boca fino, né? A moda, ela é cíclica ao longo do tempo. E a tendência não. Né? A tendência é uma mudança muito mais profunda no comportamento humano, que deixa rastros profundos. Ela nos modifica. A gente nunca mais é o mesmo, e isso pode inspirar. Barbiecore, ela se situa aqui no contexto da moda, e a gente já vai ver por quê. Ela não é uma onda. A onda, quem lembra da Rosa Luna? Eu sou boomer mesmo. Rosa Luna, ela foi uma novela chamada Alma Gêmea, da Rede Globo, e é uma novela espírita. Né? Tem um botânico, que era vivido aqui pelo Eduardo Moscovis, né? E ele perdeu a amada, e ele é botânico, ele desenvolve uma rosa branca, dá o nome da amada, e por um contexto espírita, ela se reencontra com ele e se reconhece nessa flor e tal.
Isso veio na novela, virou uma febre, não tinha mais rosa branca para vender, chamasse Luna, Sol, qualquer coisa, não tinha mais. Agora, a Globo Marcas, que é uma empresa dentro da Globo, ela se preparou para isso. Ela lançou, quando ela lançou a novela, ela já tinha todo um trabalho feito com o varejo para vender rosa branca no varejo, junto com as floriculturas. Então, assim, onda vem, vai. Se você quiser faturar, você tem que se preparar. Por exemplo, a Barbie veio agora, mas tudo que está vendendo já está feito há um ano, preparado há um ano, não é assim. Não adianta correr atrás da onda, está perdendo tempo. Assim como a moda. A moda ela tem um ciclo maior, mas ela se prepara com um ano de antecedência. Por isso que tem Pantone, por isso que tem a cor do ano. A cor do ano é para a indústria se preparar para vender o verde-limão no inverno ou no verão de 2024, 2025, porque senão não dá tempo. Né? Então, e a tendência não. A tendência aqui é essa ideia do lúdico, a gente vai demorar mesmo. A gente vai correr aqui. Então, a Barbiecore, ela tem um comportamento de moda. Em vários momentos, aqui com Britney Spears, o desfile de moda da Moschino de 2015, o Valentino, coleção do Valentino com essas cores de 2022 e agora o filme da... Então, é esse ciclo de moda. Ela vai e volta. E foi a cor do Me Too também. Lembra do Me Too, o movimento das mulheres contra o assédio dentro do cinema? Também pegaram a cor da Barbie. Então, ela vai e volta, ela vai e volta. Ela tem o comportamento típico da moda. Ganhamos dinheiro com ela? Sim, ganhamos. E quem tem flor rosa, planta rosa, etc., vai continuar ganhando ainda por um tempo. Isso vai longe, né? As folhas, flor rosa, planta rosa, folha rosa, vaso rosa, tem um longo período aí pela frente. E mais do que isso, Adriana Rosa, a Adriana Rosa está na tendência. Mais do que isso, ela começa a inspirar. É isso que é importante, gente, quando a gente estuda tendência. Assim, o rosa, ele não esgota em si mesmo aquilo, ele abre caminho para outras coisas, que a gente tem que se esforçar para ver. Por exemplo, essa coisa do rosa, ele abre caminho para o chocolate e para o marrom, né? Que vem um pouco nessa vibe. Eu vou mostrar aqui em seguida. E o contraste com cores vibrantes como o verde-limão. Então, começa... é isso que eu estava falando. Entra em jogo uma paleta de cores complementar ou contrastante. Por exemplo, esse largo contraste, ele hoje faz muito sentido em decoração, lojas, etc. e tal. Então, uma cor, ela não se esgota em si mesma, ela carreia uma paleta de cores que conversam com ela. Aqui no caso do rosa tem isso, né? A nossa palestrante do evento, Thaís, a Thaís falou muito que o negócio dela é cingônio. Poxa, gente, faz uns 3, 4 anos que eu estou falando do cingônio. Olha aí o cingônio rosa e o cingônio marrom. É isso que ela está procurando e ela falou, não sabe onde encontrar. Mas isso já está sinalizado aqui. Tá vendo? A gente temos que dizer que nós temos esses produtos. E outra paleta também que puxa e dá oportunidade para o marrom. Bote atenção nessas cores. Essas cores estão vindo com tudo no mercado. Os breeders mais premiados desse ano tiveram cores, as flores mais premiadas e plantas mais premiadas tiveram uma vibração ligada ao chocolate e ao marrom. Bote atenção que isso vai vir. E ele vem na vibe dessa conversa com o rosa e tudo mais, ok? Inteligência de planta. Gente, nós nunca ouvimos falar isso aqui. Né? Olha, eu tenho quase todos os livros em casa desses aqui. Mancuso, ele é o inventor da neurobiologia vegetal. E ele prega que as plantas têm, sim, inteligência, sim. Não é a inteligência como a gente conhece, centrada num cérebro, ela é disseminada pelo corpo do vegetal, mas o vegetal toma um monte de decisões baseado num conjunto de informações que ele armazena. Ou seja, o vegetal é capaz de armazenar, produzir e responder a um conjunto de informações ambientais. Isso aqui, agora você vai entrar na internet, você vai ver filosofia vegetal, olha aqui, capa da Humanitas. A Flip, que é a Feira Literária de Paraty, teve uma edição inteirinha dedicada ao papel das plantas. Filosofia vegetal, arte vegetal, tudo isso. Né? A literatura, o pensamento vegetal, olha isso. Cognição inteligente. Esse é professor da USP. Vale a pena. Desculpa. É que eu estou ficando... um pouco. Esse professor ele é muito interessante, o Marcus Buckderick. Ele escreve exatamente sobre isso, e ele é aqui da USP de São Paulo, sobre inteligência das plantas. Ele tem dado muita palestra. Então, gente, se a gente não sabia, a gente agora vai saber que nosso produto é um produto inteligente, filosófico,
comunicativo, interacional e sociológico, né? Isso nós vamos aprender. Olha isso. Nos anos 70, boomers, nós fomos contemplados com esse magnífico livro que chamava A Vida Secreta das Plantas. Quem viveu, leu. Olha, aqui não são vários livros, são o mesmo livro em várias línguas. Foi o único livro que saiu nesse período. 50 anos depois, olha o número de livros que tem tratando desse tema, né? A Vida Secreta das Árvores, A Trama da Vida, Sabedoria Secreta da Natureza, Sabedoria da Mãe. Em 50 anos, nós saímos da cegueira botânica, é um conceito. Cegueira botânica, as pessoas não observam os vegetais, não sabem distinguir um vegetal do outro, para uma virada vegetal, ou seja, o vegetal filosófico, sociológico, interacional, etc, etc. Então, olha como mudou o mundo em 50 anos. Né? Nostalgia, vamos falar um pouquinho desse terceiro segmento. Melancolia e depressão faz parte do nosso dia. O Brasil, as pesquisas mostram que o Brasil é um dos países mais melancólicos do mundo. E nós começamos a trabalhar a medicalização. Você não pode ficar triste. Você tem que sair na rede social, a rede social não deixa você ficar triste. Você toma remédio para não ficar triste, porque não pode, né? Luto não pode, tal. E uma recuperação dos remédios psicodélicos, né? Se você está vendo, acompanhando, psicodelia teve muito em voga nos anos 60 e 70 por causa do LSD, descobriu LSD, etc. Só que os elementos psicodélicos, eles são todos recuperados agora, por exemplo, essa liberalização da maconha medicinal, etc. E outros remédios psicodélicos começam a entrar nas clínicas. Por quê? Porque nós não podemos ficar tristes. O mundo contemporâneo não deixa a gente ficar triste. Então, esse segmento, para nós das plantas, ele vem dialogar com essas espécies de valor sentimental. A planta da vovó, que nunca teve tão em voga como agora. O que eu chamo aqui de arqueologia das espécies é muito interessante. Os breeders estão buscando espécies desaparecidas, com base em quadros de breeders grandes. E o movimento cottagecore, que é esse movimento dos jardins ingleses. Vamos passar rapidinho. Primeiro, né, na questão da nostalgia. Essa pesquisa é a única que eu conheço, eu procurei muito. Eu achei essa. Esses pesquisadores, eles estudaram o comportamento das pessoas expostas a diferentes padrões de cores, de folhas, né? Verde, comum, vermelho, variegata com amarelo, variegata com branco e tal. O que eles descobriram, resumindo bastante, né, é que essas cores aqui, do centro, elas são estimulantes, elas provocam você a ser mais ativo e você está mais interessado na vida rolando. Aqui, esse sentimento pode ir para um nível quase intolerável, você fica irritado, porque ela te provoca demais, essa excitabilidade. E essas aqui, elas te levam a um nível de relaxamento, interiorização, concentração e criatividade. O estudo, às vezes, fala de tristeza, mas tem mais a ver com essa ideia do nostálgico, no meu entendimento. Ora, será que não foi isso que justificou exatamente o crescimento das variegatas durante a pandemia? Porque nunca vimos tanta gente querendo comprar planta variegata como agora. Nós precisávamos ficar em casa e ficar quietos. Sossego fácil fica aí, né? As plantas variegatas nunca tiveram uma demanda, um interesse tão grande quanto nesse período. Agora, essas plantas são exatamente aquelas que ajudam a gente a ficar dentro da gente mesmo, se interiorizar e tudo mais. Então, veja, as coisas não são desconectadas. As nossas plantas conversam o tempo inteiro com aquilo que nós somos, né? Essa que é a ideia. Cottage Garden, eu não vou demorar muito, mas assim, por exemplo, até eu trouxe uma frase aqui do Walt Disney, que falando dos jardins selvagens. Então, isso é essa naturalidade, esse descanso, essa ausência do perfeito que as pessoas estão buscando. É o cansaço da perfeição. Então, nós queremos coisas mais orgânicas, rústicas, naturais, o mais natural possível. Nesse bordo, nessa viagem, por que vem? Exatamente essas plantas que vêm e não outras. Porque nós não queremos rosas estruturadas, extremamente iguais. 24 botões de rosa do mesmo tamanho, da mesma cor. Não é isso que as pessoas estão buscando. Elas estão buscando a identidade, a individualidade do vegetal. Por isso que as rosas inglesas, do tipo David Austin, né, que é o maior breeder. David Austin é sinônimo de rosa inglesa, para ter uma ideia. Ele não tem a patente, mas é.
As rosas antigas, elas são petaladas, né? Tudo que parece com esse tipo de vegetal está na onda. Então aqui nós vamos as peônias, que para nós é mais difícil, mas também os ranúnculos, essa coisa, esse formato antigo. E ele conversa com isso aqui já são fotos agora do Em Flor, ó. Veja, né? Um arranjo feito no Em Flor aqui que já traduz exatamente essa pegada. E essas plantas antigas, assim como as hortênsias, as rosa spray, cravo spray, tudo isso volta à moda. Ele era para. Opa! Eu não sou italiano, mas é por um acaso, eu acho, né? Então, veja, os breeders estão lançando muitas coleções novas de ranúnculos, por exemplo, que estão sendo cultivados com grande coisa no Equador, com grande volume no Equador. Isso tudo está da mesma pegada. E aqui que eu chamei de arqueologia das espécies. Gente, os maiores breeders, pode pegar isso, de rosa, eles estão indo, primeiro sim, eles vão nos quadros do século 17 e 18, eles veem as rosas que eram pintadas naquela época e depois vão à luta. Eles vão em jardim botânico, cemitérios, jardins de palácio, etc., recuperar essas plantas para reintroduzir no mercado de uma maneira sistêmica. Ou seja, eu estou chamando de arqueologia porque é arqueologia mesmo. É uma redescoberta dessa coisa que leva para esse imaginário social de outros tempos. Lógico que a produção cultural incentiva. Quem não assistiu Downton Abbey, vale a pena, porque a presença floral dentro de Downton Abbey é muito grande e ela tem exatamente essa pegada. Inclusive, né, se vocês verem, uma coisa que era muito comum no século XVIII, século XIX, era o uso do asparagos cetáceos, o aspargo rendilhado, que hoje volta na moda com tudo, tá certo? Então, assim, nada é por acaso, as coisas conversam entre si ao longo do tempo. O que vem à moda agora, então, né, são as peônias, as garden shaped roses, as rosas clássicas de jardim, spray roses, cravos spray, as proteáceas, o grupo das proteáceas inteiro, a gente fala proteia, mas tem um monte de coisa aí dentro das proteas, a gente já vai ver, flor de campo, flores do campo, as vintage, principalmente, a gente vai ver isso aí, as hortênsias que descolorem com o tempo, as orquídeas de campo aberto, que são muito mais rústicas que a phalaenopsis, etc. Né? E aqui, isso não para, né? Veja isso. Na onda Barbiecore, né? Até uma proteácea agora vem com a cor rosa e a empresa já anunciou que vai lançar mais 3 variedades rosa. Né? Então, veja, e você vai no mercado europeu hoje, já existe produção de proteia em vaso, que para nós ainda, a gente nem sabia que era possível fazer, mas já existe. Então, né, a família Proteaceae, ela tem muita coisa. Isso aqui, por exemplo, é um Leucospermum. É da mesma família, mas não é proteia. Mas o cara lançou, as indústrias já tem 4 lançamentos previstos só na cor rosa. Que a gente fala, é uma flor clássica da Austrália. Não é, tem lançamento genético novo aí, saindo. Né? Essas plantas, eu falei aqui, ó, em folhagem. Isso aqui é do século XVIII, XIX. Né? Hoje voltou. Todas, a anêmona, de novo a Thaís, lembra da Thaís aqui? Ela falou, que planta é aquela lá, naquele cantinho, quando que eu vou ter? É a anêmona. Né? Essas plantas que vão chegar. Dália, né? A dália passou por um período de ostracismo, coisa velha, cheira mal, agora está aí. Delphinium, as plantas espigadas. Gente, se tem uma coisa que florista reclama é que não tem planta espigada no mercado. Delphinium é uma delas. E aí, lavanda, etc. Desculpa, estou correndo aqui. Lançamento novo. Você fala, crisântemo, essa planta já morreu e não sabia. Né? Já morreu e não sabia porque é uma planta de defunto, aquela coisa. Olha, lançamento desse vai chegar no mercado em 2024. Novas variedades, ó a cor. Não é pintada. São cores naturais desenvolvidas por genética lá no Japão, né? Então as plantas vão vir com cores rosas e etc e tal, desculpa, azul e com essa escala de cores renovando aí. Bom, as folhagens de corte, isso aqui a gente também pode aumentar muito, os elementos botânicos que a gente está explorando muito pouco, por exemplo, quiabo, né? O quiabo vermelho já
Aparece em revista de decoração, só que não tem para comprar em lugar nenhum. Assim como as plantas tropicais, as calatéia, charuto, enfim. E os repolhos, né? Os repolhos ornamentais para corte. Vamos lá, para frente. Isso. Espera um pouquinho. A nossa tendência, tendência para nós aqui é esse recuperar, o voltar valores tradicionais de outros momentos onde as coisas eram mais duráveis, mais seguras. Então, esse movimento de retorno, isso é uma tendência, isso vai ter uma larga duração. Dentro desse movimento tendencial, pode haver movimentos de moda. Algumas plantas voltam e desaparecem amanhã, mas a tendência não muda. Nós vamos continuar saudosistas, alguma coisa nesse sentido, porque nos faz sentir mais confortáveis com nós mesmos. Agora, a planta que nos representa pode mudar, ela pode variar. Voltando algumas e cansa, né? Porque cansa. No setor, assim, fala dália hoje, mas quem sustenta a dália mais um ciclo de 10 anos? Talvez não. Talvez a dália vai sair, a outra vai vir, né? Algumas plantas não voltaram, né? Por exemplo, o gladiolo. Quem sabe não vamos ter um ciclo. Aí sim são ciclos de moda, dentro do movimento maior, que é a tendência mais profunda, ok? Bom, essa parte do puritanismo, essa coisa, é o movimento, qual que é a tendência aqui? É uma preocupação comigo mesmo, o meu bem-estar, mais do que está na rede social. Tem um momento que é meu. A Thaís falou disso também. Não, a Thaís não. Abras, né, o palestrante da, ele falou que esse é o meu canto. Aqui eu ponho o que eu quiser, do jeito que eu quiser, ninguém dá palpite. Eu estou trabalhando, isso aqui é meu. É essa questão do espaço próprio, do significado próprio. Aqui sou eu mesmo, quem não percebeu. É eu, sou eu embaixo do é que eu gosto, toda vez que eu passo embaixo dessa árvore, ela parece um chuveiro mesmo, né? Assim, coisa, eu não resisto, eu tenho várias fotos no mesmo lugar, com a mesma planta, em diferentes épocas do ano. Mas isso só faz sentido para mim. É uma coisa que me faz bem, me faz um bem enorme. Parece que eu publico na rede social, tomei um banho de natureza, né, fiz isso, fiz aquilo. Essa foto eu tirei o dia que o Zé Celso morreu. Zé Celso era meu vizinho. A morte dele me impactou muito, porque eu assisti o apartamento pegando fogo, eu via o quanto o bombeiro demorou, eu fiquei muito impactado. E eu tirei essa foto, eu queria publicar um negócio que tivesse a ver com ele, né? Não tive coragem, enfim, mas é uma coisa que só faz sentido para mim, não faz sentido para ninguém ir lá. Então, eu trouxe a minha foto aí por dizer que o quão pessoal é isso e quão isso faz parte da decoração e do imaginário afetivo. Então, essas coisas, né? A gente chamou aqui de infinito particular. É infinito, mas é meu. Infinito particular é um conceito contraditório que faz todo sentido. Ele foi nome do disco da Marisa Monte, 2006, mas também foi o nome da exposição Casa Cor, de 2006. Né? De 2022, desculpa. A Casa Cor chamava Infinito Particular. Né? Então, assim, é infinito, mas é meu. E aqui dentro, né? Então, por exemplo, uma decoração feita com essas coisas assim, sabe? Abacate que germina. Que graça que tem isso aí. Nós vamos... Você vai querer que o produtor do velho vende abacate germinando agora? Não. Mas a pessoa que tem isso tem um sentido. É da escola dela, da aula de biologia. É isso, né? Dentro dessa pegada, nunca voltou tanto à moda essas coisas do século passado como a linguagem das flores. A linguagem das flores, ela é da época vitoriana, onde os sentimentos não podiam ser expressos. Né? As coisas eram muito recatadas e existia todo um aparato social para que os sentimentos não aflorassem. Então, a comunicação entre pessoas se fazia por uma simbologia complexa, onde as flores ocuparam um espaço social muito grande. Isso está sendo recuperado. Esse livro aqui é uma tese de doutorado de uma professora da Unesp. Esse livro, quem não viu, vale a pena ver. Quem está assistindo As Flores Perdidas de Alice Hart é um seriado que está agora pela
pela Amazon Prime Video, vale a pena ver. Ele é totalmente focado sobre a simbologia das flores e ele tem imagens lindíssimas da produção de proteas, pata de canguru, todas as flores australianas aparecem dentro do seriado. Vale a pena, quem não viu, dá uma olhadinha. E isso, né? Esses são desfiles de moda recente. O que a gente observa aí? O que chama atenção aí? Né? O volume das roupas, isso é moda agora, 2023, 2022, né? O tamanho dos ombreiras, eles colocam eles impõem um distanciamento social, como era na sociedade de corte daquele período que a gente estava falando. Qual o sentido disso, né? Muitos sociólogos, muita gente está debatendo isso. Não tem a ver com a morte da Rainha Elizabeth, sabe? Assim, a rainha morreu, agora sentimos muito e agora vamos homenagear a rainha. Isso é muito raso, não é isso. Na verdade, o que está em jogo aqui é uma recuperação desse valor. Eu quero viver o meu eu, a minha disposição interna, meu interior. Não necessariamente você precisa estar tão próximo para dizer o que é certo, o que é errado, etc. Há uma imposição desse distanciamento social, né? Se a gente pegar essas modas e a moda que era nesse período, né? Isso impacta a gente também, né? Isso também tem um sentido para nós na recuperação do valor simbólico das flores e tudo isso. Por último, né? Aqui eu vou chegando no finalzinho, o envelhecimento. Nós estamos envelhecendo, não tem como. E alguns elementos como o ageísmo. Ageísmo é essa coisa que condena a pessoa velha. Né? Ah, você é velho. Ai, ok, boomer. Né? Ok, boomer tem que virar o olho. Né? Ok, boomer. Vai falar. Como se você estivesse falando coisas que não faz sentido. Você é velho, desatualizado, etc. E uma desvalorização da economia prateada. Isso já foi dito aqui hoje. Na verdade, é uma população que tem dinheiro, tem tempo, tem como consumir, etc. E isso não é levado em conta. E cair um pouco por terra o mito da eterna juventude. Nós vimos aí esses bilionários investindo dinheiro para reviverem, renascerem depois de mortos. Então, tudo isso, né, essa obrigação de ser sempre jovem, começa a abrir espaço para um outro diálogo. Quer dizer, é o ser velho. É valorizar a sua passagem do tempo. Reconhecer que cada etapa da sua vida tem a sua beleza, ser velho não é ruim, etc. E tal. Isso impacta a planta? Impacta, sim, senhor. Né? Por exemplo, essas plantas. Aqui eu já vou voltar. Os filodendros que mudam as cores das folhas conforme a passagem do tempo, tiveram um apelo de compra visual muito grande. Eles ganharam muito espaço midiático, porque as folhas nascem com uma cor, geralmente mais avermelhada, alaranjada, ela passa por um verde escuro, depois ela vira marrom e etc. Às vezes volta para o verde escuro no fim da vida. Ou seja, uma mesma folha, exatamente a mesma folha, passa por um estágio de coloração de 3 ou 4 diferentes. Isso chamou muita atenção durante a pandemia, porque as pessoas tinham tempo para ficar observando isso, ficavam olhando lá, não tinha mais o que fazer mesmo. Né? Enquanto não fazia o pão não ficava pronto, ia lá olhar a cor da folha, né? E por aí vai. E isso sim é um aprendizado. As pessoas aprenderam a viver a maturação das plantas como um processo de amadurecimento. Olha isso aqui, o Met Gala, de novo, voltando ao Met Gala, de 2022, a Versace trouxe esse vestido. Né? A modelo chegava com um vestido que mudava de cor à medida que ela andava, se locomovia, se mexia. Qual a cor? Ela tem uma cor cobreada, que passava por uma cor oxidada. Era uma homenagem à Estátua da Liberdade, que é cobreada, só que à medida que ela fica lá, o tempo vai passando, ela oxida e adquire exatamente essa cor. Né? Então, veja, essa coisa que fala, essa estátua está suja, porque ninguém limpa lá, né? Aquela coisa. Então, o incômodo social da velhice ou da passagem do tempo, ele é incorporado como um valor estético em si. Então, a mudança da coloração desse vestido foi altamente impactante durante o desfile, e ele trouxe uma leitura de um fenômeno, que era uma mesma coisa mudando a sua aparência, a sua estética, assim como o tempo passa. Isso foi muito impactante, é um pouco o que acontece com E outra, essa é a realidade do mercado de hortênsia na Europa hoje. As flores são vendidas com uma escala de cor entre o fresh e o classic. O que quer dizer isso?
No auge da sua produção, ela tem essa cor. Depois que ela perde essa cor, não é para você jogar fora. Curta a sua flor enquanto ela modifica a sua aparência. Ela envelhece na sua casa e você vai desfrutar do amadurecimento e do envelhecimento da planta. Veja como nós estamos falando da mesma coisa, né? Nós estamos falando de planta, nós estamos falando mas as pessoas estão aprendendo estão despertando isso é uma possibilidade comercial. Primeiro, porque isso conversa muito bem com o discurso da sustentabilidade, de as coisas não são jogadas fora. Você curte, vivencia um processo durável, onde o vegetal ele passa por um processo de envelhecimento e você não descarta ele, você valoriza e aproveita durante uma longa duração, que no caso aí 6 meses de floração no vaso, você aproveita da sua espécie, certo? Pessoal, desculpa, eu sei que eu trouxe muita coisa para falar. A gente poderia ter escolhido outros vieses para conduzir, mas eu achei que talvez para essa reunião de hoje, esses fossem assim, os mais produtivos. Claro que isso é uma primeira conversa, né? Isso tem muitos desdobramentos. Minha intenção foi deixar bem claro o nível de conexão e evidência que a gente consegue construir entre os fenômenos socioculturais. É o filme, é a Barbie, é a comida que foi lançada no restaurante, é o dia a dia. O que isso significa no nosso bem-estar íntimo, no nosso, né, com a gente mesmo? E como que o nosso setor de flores pode dialogar e conversar com isso? Trazer respostas interessantes. O consumidor não é consciente disso, assim, não nesse nível que a gente está tratando aqui, mas ele reage emocionalmente, afetivamente. Então, às vezes, ele é impulsionado por uma planta, não necessariamente decifrando o que está acontecendo ali. Ele não está falando, eu vou comprar essa planta porque eu sou anti-ageísmo. Ele não vai trazer esse nível de elaboração, e nem a gente quer que ele faça isso, que a gente quer que ele faça outras coisas na vida. Quem faz isso é nós que estudamos. Mas esse impacto vai despertar no interior dele o desejo de consumir, a proximidade, o entendimento de uma proposta que está no produto. Então, o nosso trabalho é incorporar propostas aos nossos produtos de modo a conversar com aquilo que o consumidor às vezes nem sabe que é exatamente aquilo que ele está querendo, mas a gente se antecipou a ele, né? Porque como a gente já foi dito hoje, nosso desafio é antecipar. Correr atrás da onda, correr atrás da moda, não dá negócio para ninguém. Ok? Bom, pessoal, eu fico aqui, espero não ter extrapolado demais o tempo, peço desculpas já a princípio. Super dentro do tempo, Hélio. Parabéns, muito bom. Boa apresentação, fez a gente pensar aqui bastante. É um tema, né, super vasto, super amplo, mas essa que é a ideia de um seminário desse, né? Todo mundo sair do seu dia a dia, da sua zona de conforto, do básico, do óbvio, né? E começar a pensar em outras. E eu achei muito interessante que você também pegou a mesma temática também da Andrea logo, falando do espírito do tempo, né? E da Zeitgeist, e vendo da importância disso dentro. E acho que também muito interessante colocar a questão das tendências, né? A influência da tendência, a tendência que acontece, a tendência que a gente mesmo pode, a tendência que a tecnologia. Então, existem várias nuances diferentes e que a gente pode levar em consideração. Gente, nós temos tempo para uma pergunta. Vamos ver se alguém tem alguma coisa. Você sempre faz tudo tão completo, olha lá, você conseguiu. Ou está todo mundo tão atordoado um pouco ainda? Eu gostei, como bom palmeirense, que você falou que o verde ali é a cor central, então vou puxar a sardinha para o meu lado, estava brincando aqui. Gente, brincadeiras à parte, nós temos um coffee break, agora um intervalo, e voltamos aqui, então, às 4, né? Só que antes aqui, o Jorge, por favor. Você também vai ganhar uma flor. A flor é para você, viu? Márcia, a flor é dele, viu? A flor é dele. Pode ser? Claro. Elinho, eu queria primeiramente agradecer você ter aceitado aí nosso convite, né?
O Hélio está trabalhando com a gente e ele sempre muito ético, muito preocupado em respeitar aí o trabalho feito com as empresas. Ele falou, mas tudo bem se eu for lá? Eu falei, lógico, acho que o conhecimento que o Hélio tem que ser compartilhado, tem que ser realmente mostrado, né? A gente tem um prazer aí de trabalhar com esse homem, que é uma enciclopédia ambulante, eu falo. Viajei com ele para fora e bate o olho em alguma coisa, ele sabe de cabo a rabo qualquer coisa, gente. É incrível o conhecimento que esse homem tem. Então, e olha que viajamos com produtores que falavam assim, é essa variedade. Ele falou, não é essa, é essa, é essa, é essa. O produtor ficava assim, de olho regalado. Então, muito obrigado, agradeço e está aqui o nosso singelo agradecimento.